Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, e cumprimentar todos da mesa, na pessoa do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho. E gostaria de agradecer o convite do Dr. Alexandre Chine, um grande amigo que tive a oportunidade de conhecer na Escola de Direito do Consumidor em Quebec. Agradecer a professora Marlene Salgado de Oliveira, que promove esse intercâmbio dos seus alunos, da academia, da Universo aqui, que oportuniza esse encontro. Agradecer também ao professor Mário Frota, que sempre me recebeu muito bem nas suas escolas luso-brasileiras de Direito do Consumidor, de Direito do Consumo, na qual eu tive também a honra de apresentar todo o projeto novo de atualização da legislação brasileira na versão 2012. É sempre um imenso prazer falar de direito do consumidor. Eu sou um grande apaixonado pela defesa do consumidor, tenho aí mais de 10 anos estudando a defesa do consumidor, e é muito bom vir nesses eventos, porque nós temos a oportunidade de rever pessoas muito queridas, pessoas muito especiais, e que falam do direito do consumidor que vem do coração. Embora eu seja goiano, mas sou de uma família mineira, e lá em Minas a gente fala o que importa é a voz que vem do coração. Eu acho que o sucesso da defesa do consumidor, hoje no Brasil, é o que é, porque todas as pessoas que falam na defesa do consumidor falam com o coração. E a gente observa muito isso nesses eventos do Brasilcom, nos eventos produzidos aí para divulgação e pulverização da defesa do consumidor. Quando o Chine pediu para eu falar um pouco sobre o processo coletivo, sobre as ações coletivas, pensei em que espécie de contribuição eu poderia, de certa forma, deixar frente a palestrantes tão renomados e grandes juristas, nesse evento tão impecável, onde nós vamos ter à tarde Bruno Mirage, Leonardo Bessa e o professor Mário Frota, que é hoje, como diz a professora Heloísa, a nossa grande estrela. Então, falar depois do Mário Frota é uma grande concorrência. O mais interessante dessas questões, das ações coletivas e principalmente da questão processual, é justamente perceber esses contatos dos projetos de atualização do Código de Defesa do Consumidor, essa legislação visionária, essa legislação altamente tecnológica, essa legislação que vem muito à frente do seu tempo, E nós vamos observar que existe uma necessidade, ou seja, não de uma modificação e não de uma reforma, mas sim de uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, porque em 1990 nós não tínhamos aí essa grande sociedade de massa, essa grande sociedade de consumo, essa sociedade pós-moderna, de grandes consumidores, de hiperconsumidores, ou como o professor Lipovetsky fala, de turboconsumidores, pessoas que estão a todo momento consumindo produtos e serviços. O fato de consumir está muito ligado à pertença social, está muito ligado ao grupo, está muito ligado à identidade nossa enquanto pessoa humana. Nós nos comunicamos pelas roupas, pelos acessórios, pelos objetos de consumo, e isso gera grandes problemas para a defesa do consumidor, principalmente nas questões do superendividamento, do sobreendividamento, desse grande consumismo que nós temos nessa sociedade de massa, nessa sociedade de consumo, e principalmente de questões, a reforma, os projetos de lei, os projetos de legislação do Senado, o PLS 281, 282 e 283, trabalha especialmente com as questões do comércio eletrônico, com as questões do endividamento e também da questão do processo coletivo, de uma maior instrumentalização, de uma maior possibilidade de flexibilização, ou seja, uma cultura nova, uma cultura mais de paz, uma cultura na qual nós devemos abandonar esse lado muito demandista que nós temos, nós profissionais do direito, nós somos muito demandistas, nós saímos da universidade com muita essa ideia da demanda, da lide, do litígio. E, na verdade, nós vamos perceber que a grande questão europeia e todos os projetos de legislação europeu, eles são muito mais baseados numa cultura de paz, numa cultura de conciliação, numa cultura ligada aos instrumentos de mediação, de arbitragem, e principalmente nas ações coletivas, nós que estamos atuando aí no âmbito das ações coletivas, desses termos de ajustamento de conduta, que é uma grande solução e é um papel bastante interessante, porque o nosso grande legitimado, como diz a professora Heloísa, que é o Ministério Público, que o grande legitimado a cuidar da defesa desses interesses, ele faz muito bem.
Então, nós vamos observar que o Código de Defesa do Consumidor é uma das grandes conquistas do povo brasileiro, é uma das, ou seja, a melhor legislação que eu tenho até hoje, mesmo com esse projeto de atualização, nós contamos com a melhor técnica jurídica, com a melhor tecnologia jurídica. Foi um instrumento que facilitou muito o acesso à justiça, fortaleceu muito a cidadania e incluiu esses consumidores ricos, pobres, urbanos, rurais, e justamente por isso ele vai, nesses 20 anos, ele não deixa, como qualquer lei, de ser um prisioneiro do seu tempo. E, a partir disso, nós vamos observar que essa nova realidade brasileira, que é uma realidade de uma sociedade contemporânea, de uma sociedade rápida, de uma sociedade veloz, que você pode estar a todo lugar, a todo momento, de grande ubiquidade, de grande velocidade, uma cultura de urgência que nós temos. Nós não temos paciência para mais nada. Eu quero tudo agora, uma sociedade muito agorista, muito hedonista, muito ligada ao prazer, e ela precisa aperfeiçoar esses mecanismos de apoio do consumidor, especialmente os mecanismos preventivos, com o intuito de reduzir os conflitos, principalmente, na minha opinião, nos projetos de lei, os conflitos ligados ao endividamento, que é o tema que eu trabalho no meu doutorado, que é o superendividamento decorrente de um desamparo, uma visão psicanalítica e de uma vulnerabilidade psíquica. E, de certa forma, o Senado nomeou uma comissão de juristas para atualizar o Código de Defesa do Consumidor, e o objetivo é evoluir, respeitar as estruturas principiológicas, que são estruturas fantásticas, que são estruturas excelentes, a nossa Política Nacional das Relações de Consumo, os nossos princípios, a principiologia do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da vulnerabilidade, essa presunção absoluta de debilidade, de deficiência, de uma vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica, de uma vulnerabilidade informacional, já que nós somos muito deficientes da informação, e principalmente, a vulnerabilidade política, de uma deficiência de uma política adequada das relações de consumo, e a vulnerabilidade legislativa, que seria justamente esse ajuste dessa necessidade de atualização dessas novas questões da pós-modernidade, que é principalmente ligado à área virtual, ao comércio eletrônico, ao sobreendividamento, que é um fenômeno mundial, um fenômeno global. E nós adotamos todos esses modelos, esses modelos da União Europeia, e dentro da legislação brasileira, os instrumentos de garantia de proteção dos interesses difusos são bastante antigos, ou seja, nós trabalhávamos com garantias individuais desde 1891, onde surgiu aí toda a ideia do habeas corpus, 1934, a questão do mandato de segurança, 1965, que foi o primeiro instrumento de ação popular, que é um instrumento bem diferente desse instrumento apresentado pelo professor Mário Frota, porque as ações populares em Portugal, elas, na verdade, condizem às nossas ações civis públicas de proteção aos interesses difusos e coletivos de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais genérica. Depois, em 1985, nós temos esse grande marco, que é a própria legislação, a Lei de Ação Civil Pública. Em 1988, a Constituição, que recepciona todos esses instrumentos e que, de certa forma, no seu bojo, garante essa participação da cidadania, essas questões, principalmente de garantia à defesa do consumidor como um direito fundamental da pessoa humana, que é uma característica muito brasileira, da legislação brasileira. Em 1990, esse grande Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele é pequenininho, mas ele fala alto, todo baixinho fala alto. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é compacto, ele tem essas características, ele consegue, de certa forma, atender essas questões. Nesses mais de 20 anos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nós observamos um balanço de grande efetividade, nós ganhamos muito. Há 22 anos atrás não existia esse personagem consumidor, não existia esse grande personagem social hoje que movimenta a economia, que movimenta toda a cultura, o grande personagem do século mesmo, o consumidor. Ele, durante muitos anos, nós nos preocupamos em estudar o trabalhador na Revolução Industrial, na Revolução Fordista, pós-fordista, e hoje o mundo contemporâneo ele se preocupa em estudar o consumidor. Eu diria que um dos direitos mais estudados no mundo inteiro hoje é o direito do consumidor, a proteção desse novo personagem, desse sujeito vulnerável. Para a persecução desses interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, o nosso projeto de lei ele tem uma perspectiva de um incremento, de, na verdade, um acesso à justiça, de uma existência de processos menos formalistas, digamos assim,
acompanhando principalmente todo o projeto de modificação e de reforma do Poder Judiciário que nós encontramos, principalmente na Alemanha, e de algumas questões que é recorrente na Argentina. Nós vamos observar que esse direito processual ele tem que estar preparado para enfrentar uma nova realidade, né, em que o contingente populacional mundial ultrapassa hoje o patamar de 6 bilhões de pessoas, diminuindo muito a distância entre o espaço e o tempo. E multiplicam-se muito as lesões ao consumidor, né, não só aos consumidores, mas servidores, trabalhadores, moradores de grandes condomínios, e aí nós vamos observar toda essa ideia desses direitos de primeira, de segunda e terceira geração. Os direitos de primeira geração, muito ligado às liberdades clássicas, e o direito de segunda geração, muito ligado às liberdades econômicas, onde nós observamos a proteção do consumidor, o surgimento desses microsistemas de proteção do consumidor, da criança e adolescente, dessas personagens tidos como vulneráveis. E, principalmente, os direitos de terceira geração, né, que é os direitos da solidariedade, onde eu observo o outro, onde eu observo o outer, eu não estou sozinho. Os grandes problemas desse mundo global, desse mundo mundial, são problemas muito semelhantes. Nós adquirimos o mesmo veículo, que vem com defeito de fabricação, os mesmos produtos. Então, nós vamos observar que, dentro dessa perspectiva, onde eu obedeço essa sociedade de massa, essa sociedade consumidora, esse grupo, né, como diz o nosso professor Kazuo Watanabe, eu saio de uma visão atomizada para uma visão molecularizada, eu saio de uma visão singular, de uma visão individual, para uma visão plural, para uma visão coletiva, e passo a perceber os problemas sobre outra lente, sobre uma outra percepção. E dentro dessas questões, nós vamos observar que há problema da falta de formação e da falta de informação jurídica que gera, né, a grande hipervulnerabilidade, né, nós chamamos de hipervulnerabilidade, onde eu tenho ações de grande morosidade, com gastos excessivos e uma litigiosidade muito contida, né, de pequenas ações que não chegam à apreciação do Poder Judiciário, mas que, através da justiça, das ações coletivas, nós podemos resolver o problema. Nós encontramos ainda no Poder Judiciário muitas sentenças padrão, muitas sentenças repetitivas, vulgarizando, né, a nobre função de vocês, julgadores, vulgarizando essa nobre função do magistrado, sendo que eu posso utilizar de um instrumento maior, de um instrumento melhor. Eu fui observar, para identificar os dados aqui do Rio de Janeiro, segundo um boletim que eu achei na internet do setor de informática da seção judiciária do Rio de Janeiro, de 98 a 2011, ele observa em torno de 65% a 70% de sentenças padrão, que ele chama de sentenças, né, repetitivas, de sentenças que acolhem o mesmo objeto, que acolhem a mesma demanda e as mesmas percepções nessa ideia. O projeto de lei, o PLS, que trata das ações coletivas, na verdade, ele é um instrumento muito inspirado na class action, nas ações de classe, ou seja, toda a nossa ideia processual é uma ideia processual muito copiada da legislação americana, que conseguiu idealizar uma cultura processual coletiva, o que nós não absorvemos aqui ainda no Brasil. Nós não temos essa cultura processual, embora eu tenha um Ministério Público aí atuando, né, há quanto tempo, há quantos anos, essa grande atuação que eu realmente acho muito fantástico, essa persecução realizada pelo Ministério Público, mas, mesmo assim, nós não criamos essa cultura de que eu posso, de certa forma, ser defendido, esse processo pode ser levado em juízo através de um substituto processual. Então, nós vamos observar que essa reunião de todas as coisas que fizeram um projeto de lei, né, dentro da modificação ou da atualização do artigo 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, na verdade, essa apreciação toda é uma, digamos assim, uma nova perspectiva das ações de classe, implementando cada vez mais essa ideia, né, de julgamento mais célere, de julgamento mais rápido, julgamento menos econômico, onde eu passo a desgastar menos essa apreciação do Poder Judiciário. Eu trouxe as questões da reforma, não sei, cadê meu...